O ensinamento de Jesus sobre o divórcio, Jesus abençoa os meninos, o jovem de qualidade faz uma pergunta para Jesus, Jesus dá a resposta e o jovem fica triste. É o que vamos estudar neste vídeo. Seja bem-vindo ao nosso canal e se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado. Aproveita, deixe seu joinha aí, seu likezinho para motivar o professor. Faça seu comentário, todos os comentários são respondidos e nos ajude na divulgação do nosso canal, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa Palavra de Deus. Antes de ir para a aula, deixa eu falar rapidinho para você da nossa caravana para Israel. Se Deus quiser, nós sairemos em novembro, dia 16, e retornaremos no dia 24. Esta caravana é uma parceria que eu fiz com meu irmão, professor Alberto. Ele já morou em Israel, é a 6ª caravana que ele está fazendo. Eu estive em Israel antes da pandemia, mas agora eu quero ir junto com você. Para mais informações, os locais que nós iremos visitar, o roteiro completo, valor, por favor, me acione pelo WhatsApp, o 21 98622 3266. Por lá eu envio para você o folder detalhado de como será a nossa caravana. Agora, chega de moleza, vamos trabalhar. Se você está me vendo pela primeira vez, nesta série nós estamos estudando o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo por capítulo. Já estudamos 18 capítulos do Evangelho. O Evangelho é formado por 28 capítulos, portanto já estamos indo para o final. Todos os capítulos estudados até agora estão disponíveis aí no playlist Mateus capítulo por capítulo. E os slides que eu apresento durante a aula, eles ficam disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Eu aconselho você baixar este material, porque ajuda muito no aprendizado. Vamos para a divisão do capítulo número 19. São 3 partes. A primeira parte, do primeiro versículo até o versículo 12, o tema é acerca do divórcio. A segunda parte, do versículo 13 até o versículo 15, Jesus abençoa os meninos. E a terceira parte, do versículo 16 até o último versículo, versículo 30, o mancebo de qualidade. Vamos para a leitura do primeiro versículo. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Vamos recapitular o nosso mapinha? Olha como está ficando bonito, olha quantos lugares nós já plotamos no nosso mapinha. E agora, Jesus sai da Galiléia, provavelmente ele estava em Cafarnaum, e vai para a região do outro lado do Jordão, que é chamada Pérea. Depois nós vamos ver Jesus indo para Jerusalém. De Cafarnaum até Jerusalém tem mais ou menos 180 quilômetros, mais ou menos, é um número aproximado. Vamos ler agora o versículo 2. Grandes multidões o seguiram e ele as curou ali. Você que vem acompanhando os vídeos, o estudo do Evangelho segundo escreveu Mateus, já observou que sempre tem muitas pessoas acompanhando Jesus. E Jesus vai curando estas pessoas, libertando os oprimidos. Muitos endemoniados são libertos por Jesus, cegos passam a ver, mudos a falar. E Jesus também perdoa os pecados. E a fama de Jesus vai aumentando, por isso que nós vemos sempre grandes multidões seguindo Jesus. Vamos para o próximo texto, versículo 3. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, testando-o, perguntaram: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Nós já vimos em capítulos anteriores os fariseus interrogando Jesus, sempre com o objetivo de pegar Jesus em alguma contradição, como o texto diz, sempre testando Jesus.
E estudando o contexto deste período, nós vemos que os fariseus eram divididos em dois grupos, duas escolas rabínicas. Uma era liderada por Shammai, era uma escola rabínica mais ortodoxa, mais conservadora, que só aceitava o divórcio em caso de adultério. Era a única exceção. Já a escola de um outro rabino, chamado Hillel, aceitava o divórcio praticamente por qualquer coisa. Ela era mais liberal, embora também era dos fariseus. E vejam que os fariseus eram os religiosos da época, os ortodoxos. Então tinha essas duas escolas, recapitulando. Uma que aceitava, a de Shammai, que aceitava o divórcio só em caso de adultério, e a de Hillel, que aceitava o divórcio praticamente por qualquer coisa. Estas eram as duas correntes de pensamento dos estudiosos, dos fariseus desta época. Vamos ver a resposta de Jesus? Versículos 4, 5 e 6. Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Esse texto é muito importante porque Jesus faz uma citação que está no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Isto mostra que Adão e Eva realmente existiram, fazem parte da história. Foi o primeiro casal criado por Deus. E ali Deus ordena o casamento. É como se fosse um checkmate na pergunta que os fariseus fizeram, porque foi Deus que disse estas palavras logo após ter feito o primeiro casal. Mas observe os fariseus questionando novamente. Versículo 7. Os fariseus perguntaram: então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Olha aí de novo. Lembra que eu disse logo no começo das duas escolas? A escola de Shammai aceitava o divórcio só em caso de adultério, e a de Hillel praticamente por qualquer motivo aceitava o divórcio. Eles conheciam. E esta citação que o grupo faz de Moisés está no quinto livro da Bíblia, Deuteronômio capítulo 24, versículo 1. Vamos ler o texto? Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e aí continua, mas o que interessa para nós é esse detalhe, por ter ele achado coisa indecente nela. Só recapitulando, a escola de Shammai permitia o divórcio só em caso de adultério. Logo interpretava essa parte, por ter ele achado coisa indecente nela, a traição, o adultério. Já a escola de Hillel interpretava por ter ele achado coisa indecente nela, considerava qualquer coisa que o homem julgasse ser indecente na mulher, já liberava a carta de divórcio. Essa era a situação. É nisso que eles queriam pegar Jesus. Mas vamos ver a resposta de Jesus? Versículos 8 e 9. Jesus respondeu: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher. Mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Veja, neste caso, Jesus apoia o ensino de Shammai, que também só permitia o divórcio nesta situação, em caso de adultério. Esta foi a única exceção que Jesus, nesse ensino, ele estava falando com os fariseus, que sabiam muito bem do assunto, que Jesus considerou para o divórcio, o adultério. Porém, quando nós estudarmos as cartas que Paulo escreveu,
nós vamos ver como Paulo trata esse assunto com os gentios. Porque Paulo é o apóstolo dos gentios. Aqui Jesus está falando com os fariseus. Depois nós vamos ver como Paulo trata esse assunto, porque é um outro contexto. Por exemplo, Paulo fala de uma mulher quando é casada com uma pessoa que não é crente, e esta pessoa não aceita que aquela pessoa seja seguidora de Cristo. Nos dias atuais, uma mulher casada com um homem, esse homem a maltrata, espanca a mulher. Nós temos aí a lei Maria da Penha. Precisamos levar isso em consideração, porque nessa época de Jesus a mulher era tratada como um ser humano de segunda categoria. Era até comprada, podia comprar uma mulher, totalmente diferente do contexto atual. Importante também que é no cristianismo que a mulher consegue esta ascensão. A mulher no mesmo nível que o homem, e é assim que deve ser. Portanto, precisamos considerar isso também. Não podemos admitir um homem bater em uma mulher. Não pode acontecer isso aí. Por isso que nós temos leis no nosso país que protegem a mulher deve denunciar. Mas isso, como eu disse, nós vamos aprofundar mais quando nós estudarmos as cartas que Paulo escreveu. Vamos em frente. Versículo 10. Os discípulos de Jesus disseram: se é essa a situação do homem em relação à sua mulher, não convém casar. Observe que os discípulos tinham aquela mentalidade também da escola de Eliel, que praticamente qualquer motivo o homem podia repudiar a mulher. Como Jesus abriu só uma exceção, eles disseram: se é essa a situação do homem em relação à mulher, não convém casar. Olha como era a mentalidade da época, e os discípulos de Jesus estavam dentro daquele contexto. Mas vamos ver a resposta de Jesus, versículos 11 e 12. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para aceitar este ensinamento, mas apenas aqueles a quem isso é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para aceitar isto, que aceite. Jesus está dando um ensino sobre 3 condições. O eunuco de nascença é aquele que nasce sem desejo para o casamento, sem aptidão sexual. Esse é um caso que Jesus está considerando. O segundo, aquele que se tornou eunuco. Nesta época tinha os haréns, onde os reis mantinham suas mulheres e para ficar tomando conta, eles castravam estes homens que fariam esse trabalho de tomar conta destas mulheres. E nós encontramos também os prisioneiros de guerra, muitas vezes como castigo, eles eram castrados, uma forma de humilhação. E aí, lógico, foi castrado, tornou-se eunuco. Mas o terceiro grupo que Jesus comenta é a pessoa que decide o celibato, decide viver uma vida solteiro ou solteira só para servir ao Senhor. O desejo dessa pessoa é só servir a Deus, se entregar totalmente, 100% à obra do Senhor, mas de coração, de forma espontânea. Não é nada obrigado, é uma decisão pessoal e a pessoa sente prazer em só servir ao Senhor. Este é o ensinamento de Jesus. E depois ele diz: quem é apto para aceitar isto, que aceite. Mas veja que é exceção, não é o padrão. O padrão é o casamento, até porque foi Deus que instituiu. Mas nós encontramos exceções. Por exemplo, o apóstolo Paulo, João Batista e outros homens que resolveram, optaram pelo celibato. Mulheres também. São exceções, não é a regra. Vamos em frente. Segunda parte, Jesus abençoa os meninos.
Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que ele lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixem os pequeninos e não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Sobre as crianças, nós aprendemos no capítulo 18. O vídeo está disponível aí no playlist. Nós aprendemos que Jesus sempre teve um carinho, um amor muito grande pelas crianças. E por quê? Porque as crianças são inocentes, são sinceras, são humildes, são qualidades que fazem parte da natureza da criança. Jesus nunca se incomodou com os pequeninos. No capítulo 18, nós estudamos que precisamos aprender com as crianças. Vamos para a terceira parte, o mancebo de qualidade. Versículo 16. Eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Versículo 17. Jesus respondeu: Por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um, mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. Versículos 18 e 19. E ele lhe perguntou: Quais? Jesus respondeu: Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Versículo 20. O jovem disse: Tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? Versículo 21. Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois, vem e siga-me. Versículo 22. Mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Versículos 23 e 24. Então Jesus disse aos discípulos: Em verdade lhes digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda lhes digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Esse camelo passar pelo fundo de uma agulha, essa agulha é interpretada como a porta da cidade. As cidades eram muradas e tinham algumas portas estreitas que o camelo não conseguia passar por aquele lugar. Até porque esses camelos vinham carregados, são mercadores que queriam entrar na cidade. Então, segundo os estudiosos, o camelo tinha que passar por uma entrada maior, por uma porta maior. Só que na porta maior pagava uma taxa. As pessoas não pagavam, passavam pela porta, pela agulha, que é esta porta menor. Mas o camelo tinha que ser por um outro lugar onde pagava, e era alto o imposto, essa taxa. Esta é a explicação. Existe também uma explicação que diz que essa palavra camelo, na verdade, é uma corda grossa, a correta tradução. Mas essa interpretação não tem muita adesão, não. A mais considerada é realmente a agulha, é o nome dessa porta onde o camelo não conseguia passar. Mas o importante do texto é a dificuldade. Jesus cita essa questão do camelo passar pelo fundo de uma agulha para mostrar a dificuldade de uma pessoa que tem muitos bens materiais conseguir a salvação. Porque a pessoa nessa condição, ela está muito envolvida com os seus bens. Mas veja que interessante, olha o versículo 25. Ouvindo isto, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram: Sendo assim, quem pode ser salvo? 26. Jesus, olhando para eles, disse: Para os seres humanos isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Veja, humanamente falando, é impossível um rico se salvar. É isso que Jesus está ensinando. Mas para Deus
nada é impossível. E nós encontramos homens ricos e homens de Deus. Por exemplo, Davi, um homem muito rico. José de Arimateia era um homem rico também. Nicodemos era um príncipe dos judeus e outros homens. O que significa isso? Que é Deus que escolhe. Se Deus escolhe uma pessoa rica, ela vai ser salva. Porque se humanamente é impossível, para Deus nada é impossível. Então a salvação vem de Deus, é Ele que nos escolhe. Isso é muito importante. Versículo 27. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Que será, pois, de nós? Versículos 28, 29 e 30. Jesus lhes respondeu: Em verdade lhes digo que, na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. O que Jesus está nos ensinando? Que nada pode nos prender. Mas não significa que devemos abandonar a nossa família, deixar de cuidar dos nossos filhos, o nosso casamento. Não, a família vem em primeiro lugar. Mas existem circunstâncias que a pessoa tem que deixar. Quando tem realmente uma chamada, uma pessoa que é solteira, precisa tomar muito cuidado para não tender isso a interpretar o pé da letra, abandonar a família. Não, nós temos as nossas responsabilidades. Infelizmente, existem pessoas que deixam a família de lado e ficam só na igreja. Esquece de cuidar da família. E não é isto que o texto está ensinando. Agora, por outro lado também, nós não podemos ser impedidos de servir ao Senhor, nem mesmo pela família. E no final, porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Aí só Deus conhece o coração de cada pessoa, quem realmente trabalha para o Senhor de coração, porque infelizmente nós encontramos pessoas com uma função até elevada na hierarquia eclesiástica, mas de repente são profissionais da religião. Usam a religião como um negócio. E por outro lado, pessoas muitas vezes ali sem nenhum espaço eclesiástico, mas estão servindo a Deus, fazendo com vontade, contribuindo com vontade. Portanto, é isto que Jesus está ensinando, mas é só Ele que conhece o coração do ser humano, do crente sincero, da pessoa fiel. Só mesmo naquele grande dia isso nos será revelado. Na próxima aula nós vamos para o capítulo 20. Estamos chegando no fim já do Evangelho segundo escreveu Mateus. São 28 capítulos. E durante a semana, leia o capítulo inteirinho novamente. Se ficar alguma dúvida, coloque aí no comentário. Eu terei o prazer de responder para você. E continue me ajudando. Utilize esse material para ajudar no discipulado, os novos convertidos. Desta forma, você também fará parte do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Estou indo embora. Forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.